Título 2 das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, Capítulo 1 da Identificação Profissional, Seção 1 da Carteira de Trabalho e Previdência Social. Artigo 13. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade profissional remunerada. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente a quem: inciso 1. Proprietário rural ou não, trabalhe individualmente ou em regime de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma família, indispensável à própria subsistência, exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Inciso 2. Em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado para cada região pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. A Carteira de Trabalho e Previdência Social, CTPS, obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Seção 2 da emissão da carteira. Artigo 14. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico. Parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que: inciso 1. Nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para emissão. Inciso 2. Mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta. Inciso 3. Mediante convênio com serviços notariais e de registro, sem custos para a administração, garantidas as condições de segurança das informações. Artigo 15. Os procedimentos para emissão da CTPS ao interessado serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada a emissão em formato eletrônico. Artigo 16. A CTPS terá como identificação única do empregado o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas. Seção 2 da entrega das carteiras de trabalho e previdência social. Seção 4 das anotações. Artigo 29. O empregador terá prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS, em relação aos trabalhadores que admitir, a data da admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver, facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta. Parágrafo 2º. As anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas: a linha A, na database, a linha B, a qualquer tempo por solicitação do trabalhador, a linha C, no caso de rescisão contratual ou, a linha D, necessidade de comprovação perante a Previdência Social. Parágrafo 3º. A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo acarretará a lavratura do auto de infração pelo fiscal do trabalho, que deverá de ofício comunicar a falta de anotação ao órgão competente, para o fim de instaurar o processo de anotação. Parágrafo 4º. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Parágrafo 5º. O descumprimento do disposto no parágrafo 4º deste artigo submeterá o empregador ao pagamento de multa prevista no artigo 52 deste capítulo. Parágrafo 6º. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado o empregador da emissão de recibo. Parágrafo 7º. Os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados da CTPS em meio digital
equivalem às anotações a que se refere esta lei. Parágrafo 8º. O trabalhador deverá ter acesso às informações da sua CTPS no prazo de 48 horas a partir de sua anotação. Seção 5 das reclamações por falta ou recusa de anotação. Artigo 36. Recusando-se a empresa fazer anotações a que se refere o artigo 29 ou a devolver a carteira de trabalho e previdência social recebida, poderá o empregado comparecer pessoalmente ou intermédio de seu sindicato perante a delegacia regional ou órgão autorizado para apresentar reclamação. Artigo 37. No caso do artigo 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização de diligência para instrução do feito, observado, se for o caso, o disposto no parágrafo 2º do artigo 29, notificando-se posteriormente o reclamado por carta registrada, caso persista a recusa, para que em dia e hora previamente designados venham prestar esclarecimentos ou efetuar as devidas anotações na carteira de trabalho e previdência social ou sua entrega. Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclamação feita, devendo as anotações serem efetuadas por despacho da autoridade que tenha processado a reclamação. Artigo 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento que deverá conter, entre outras indicações, o lugar, o dia, a hora de sua lavratura, o nome e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 horas a contar do termo para apresentar defesa. Parágrafo único. Findo o prazo para a defesa, subirá o processo à autoridade administrativa de primeira instância, para que se ordenarem diligências que completem a instrução do feito, ou para julgamento, se o caso estiver suficientemente esclarecido. Artigo 39. Verificando-se as alegações feitas pelo reclamado versam sobre a não existência da relação de emprego ou sendo impossível verificar essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado à Justiça do Trabalho, ficando, neste caso, sobrestado o julgamento do auto de infração que houver sido lavrado. Parágrafo 1º. Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações, uma vez transitada em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para o fim de aplicar a multa cabível. Parágrafo 2º. Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na carteira de trabalho e previdência social, devendo o juiz, nessa hipótese, mandar proceder, desde logo, aquelas sobre as quais não houver controvérsia. Seção 6 do valor das anotações. Artigo 40. A CTPS, regularmente emitida e anotada, servirá de prova. Inciso 1. Nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o empregado por motivo de salário, férias ou tempo de serviço. Inciso 3. Para cálculo de indenização por acidente de trabalho ou moléstia profissional. Seção 7 dos livros de registro de empregados. Artigo 41. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração, efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Artigo 47. O empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 desta consolidação ficará sujeito a multa no valor de R$ 3.000 por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência.
Parágrafo 1º. Especificamente, quanto à infração a que se refere o caput deste artigo, o valor final da multa aplicada será de R$ 800 por empregado não registrado, quando se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Parágrafo 2º. A infração de que trata o caput deste artigo constitui exceção ao critério da dupla vista. Artigo 47-A. Na hipótese de não serem informados os dados a que se refere o parágrafo único do artigo 41 dessa consolidação, o empregador ficará sujeito a multa de R$ 600 por empregado prejudicado. Artigo 48. As multas previstas nessa seção serão aplicadas pela autoridade de primeira instância do Distrito Federal e pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio nos estados e no território do Acre.